Olá, Santa Catarina, nós estamos de volta, que bom, né? Depois daquele bate-papo com a Belinha que nós tivemos no último episódio, a gente está com o nosso podcast Fala aí, Dino, sempre trazendo novidade, pessoas, personalidades que fazem o estado de Santa Catarina crescer. É claro que também o Brasil, porque as pessoas que vêm aqui bater um papo super descontraído com o Dino Montes vão também ser divulgadas para todo o Brasil, porque a gente disponibiliza o nosso podcast, né, para todas as plataformas de streaming, entre elas o YouTube e também a Premier TV, que repassa a programação também do podcast Fala aí, Dino. E eu tenho uma pessoa mais que querida, especial, uma guerreira, mulher, prefeita, batalhadora, uma pessoa que vibra e luta pela cidade. Eu estou falando, sabe de quem? Deixa eu falar aqui. Solange Bach, a prefeita de Anitápolis, batendo papo hoje comigo, super descontraído, no Dino Montes, aqui ó, no nosso podcast Fala aí, Dino. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda. Fez boa viagem ou veio com aqueles compromissos que a gente sabe que tem muito compromisso. Na verdade, a senhora e a prefeita de Rancho Queimado, que não é mais prefeita agora, sempre estavam direto, né, nos compromissos. Sim. É porque se a gente não for até a fonte, fica difícil a fonte chegar até lá. Quando o partido faz parte, é mais fácil. Quando o partido não faz parte, tem que ficar em cima da fonte. Seja bem-vinda, muito obrigado pela participação. Obrigada, Dino, obrigada por esse convite, mais uma vez estar aqui. Fico muito feliz, né, agradecida por esse espaço. E assim, entre uma agenda e outra, a gente consegue conversar e consegue... Por isso que ela tem que ser uma agenda conciliada, de conciliação. Ela tem que dar certo com a agenda, porque a Anitápolis fica a quantos quilômetros de Florianópolis mesmo? Menos de 100 quilômetros. Menos de 100. Uma hora e meia de viagem, mais ou menos. Quando a estrada está tranquila também, Tranquila, né? Quando chove, não, dá um pouquinho de trabalho, né? Às vezes tem bastante trânsito, pega algum transtorno, algum acidente, mas senão é bem tranquilo. Mas a paisagem vale a pena. Olha, quem não conhece a Anitápolis tem que conhecer. Eu fui lá algumas vezes, né, entre elas, um dos eventos que a prefeitura promoveu, trouxe um pão desse tamanho aqui, tem um senhor que vende bem na praça lá. Tem vários, né? Sim, trazia aquelas guloseimas, eu trouxe um pote de mel e trouxe pão caseiro, meu Deus do céu. E vocês conseguem manter uma cidade ordeira, limpa, super bem administrada, tanto é que é o segundo, né? Meu segundo mandato. Mas é a primeira vez na participação política ou foi vereadora do município? Não, nunca fui vereadora. Eu fui secretária de saúde do município entre 2013 a 2017. E meu ex-marido foi prefeito durante o ano. Ele foi prefeito já. Então já foi primeira-dama. Então já conhece bem a administração. Exatamente. E hoje estou como prefeita no segundo mandato, né? Primeiro ano do segundo mandato. E cada vez mais apaixonada pela minha cidade, trabalhando, me dedicando muito, né, para a gente fazer um mandato ainda melhor que o primeiro. A gente quer saber, sempre pergunta aqui para os convidados e convidadas, né? Como é que tudo começou? Quem era Solange Bach, criança, adolescente? Como é que era essa mulher guerreira? Olha, ela é uma das prefeitas que tem maior destaque no cenário político de Santa Catarina. Apesar de um município ser pequeno, a grandiosidade que ela tem na administração serve de referência para muitos prefeitos do estado. E isso aí eu falo e é comprovado também pelos jornalistas que acompanham o trabalho lá. Aliás, tem até jornal lá, que eu acompanho, eu sigo lá um jornal. Sim, e eu Jornal fiquei muito da feliz Cidade. da cidade, Jornal da Cidade. Como é que foi Solange Bach desde criança até chegar a ser essa mulher empoderada politicamente também? Então, na verdade, eu nasci numa comunidade do interior, né, uma comunidade que ela foi povoada até na década de 80, e essa comunidade ela foi esvaziada praticamente, todas as famílias foram indenizadas por conta de uma indústria de fosfatos, uma mina de fosfato que tem naquelas terras. Então, é uma comunidade com quase 50 famílias, onde todo mundo se conhece, onde todo mundo é um pouco parente, né? E essa comunidade hoje não existe mais. Então, morei lá até os... Mas do interior da cidade mesmo? Do interior da cidade. Fica em torno de 20 quilômetros do centro, né, em direção a Rancho Queimado, ali na comunidade de Rio dos Pinheiros. E, após isso, meus pais eram agricultores, né, a gente se mudou para o centro da cidade. E lá, na verdade, depois, com 17 anos, comecei a trabalhar no comércio. Trabalhei no comércio até saí em 2005 para assumir o cargo de esposa do prefeito, primeira-dama, para colocar a mão na massa mesmo. Sempre fui de ajudar muito, de estar muito presente, né?
Então, a minha vida toda é no município de Anitápolis. Então, Mas quer dizer então, que a nossa prefeita já pegou no cabo de enxada? Já. Plantou, não digo plantar batata, todo mundo fala isso, que as mulheres guerreiras de Antônio Carlos fazem isso muito, né? Não, nós, Anitápolis hoje é o maior produtor de chuchu de Santa Catarina. Opa, eu adoro. E na época, quando meus pais trabalhavam na agricultura, era cultura da batata, da cenoura. Tenho lembranças de infância de a gente, para a cenoura quando vinha para o Ceasa, Sim. era sempre muito bonita, né? Então, para isso, a gente colocava em sacos e colocava... Tem muita coisa do Ceasa que vem de lá ainda? Da Hoje ainda região? vem também. Mas na época, por Sim. isso que, na verdade, se descobriu a mina de fosfato. Porque tudo que vinha de lá era gigante, né? O Sim. fosfato é a base do adubo, né? É. Então, tudo que vinha de lá era muito grande. E essa coisa de lavar a cenoura dentro de um córrego, né? Se colocava dentro de sacos e né? A gente criança, a gente andava em cima para lavar e deixar a cenoura bem limpinha para trazer para o Ceasa. Você tem mais irmãos também? Ou prefeito? Eu tenho, na verdade, quando a gente morava lá nessa comunidade, a gente era em 4 irmãos, eu era caçula, né, a queridinha da casa, né, e depois de 12 anos a minha mãe eu tenho mais um irmão, né, e a minha mãe fez laqueadura, e um ano depois veio gêmeos. Olha só, hein? Então nós somos, né, nós éramos em 7 irmãos, eu perdi uma irmã agora este ano ainda, né, então tá bem recente, somos em 7 irmãos. Agora é diferente, né? A prefeita já veio bem do interior mesmo, Bem né? do interior. Já pegou no cabo de enxada. Já a filha é mais moderna, né? Chegou a ficar um pouco tempo lá, mas depois já veio para uma cidade um pouco maior, né? Isso. Você tem quantos? Tenho 2 filhos. 2 filhos, né? A Sabrina, que é bombeira militar, e Que tem o é bombeira Davi, militar. que mora comigo ainda e trabalha na Mas cidade. sempre que tem eventos, eles sempre estão lá ajudando, Sempre, né? Eu sempre. lembro, né? Até o teu genro, né? Isso, Também dá Rafael. uma força, o Rafael dá uma Isso. força. Eu me apresentei lá como jornalista no dia que eu fui lá. Pô, que legal. Falei, vim entrevistar a tua mãe aqui, né? A gente vai fazendo matéria para o pessoal da Graf Polis também. E como é que foi? Para enveredar para esse mundo político, é claro que, possivelmente, através do ex-esposo ali, começou a se interessar, ou já tinha alguma veia, assim, gostava de lutar pelo bairro, pela comunidade? Ou... Não, na verdade... Porque política, todo mundo tem que saber um pouco de política, né? E todo mundo tem que se envolver na tem que se política, envolver. né? Mas não, a gente não era envolvido em política, tanto que na loja que a gente trabalhava nem era permitido que a gente vestisse a camisa de um partido ou de um candidato. E isso veio depois, né, na verdade, quando o Saulo veio trabalhar em Rancho Queimado e foi fazer parte das SDRs. É próximo ali, Rancho Queimado Sim, são meia hora? 35 quilômetros. 35. É bem próximo. Praticamente sobe e já desce e já sai lá, né? E aí, ele sendo prefeito, eu saí do emprego para ir ajudar na prefeitura, porque né, cidade pequena precisa né, mais ainda naquele tempo da assistência social, Claro, de isso. atender. E veio como, né, depois disso, eu assumi a Secretaria de Saúde na gestão do outro prefeito, do prefeito Marco, e isso me deu muito essa vontade, assim, falo sempre que o setor de saúde é apaixonante, fui secretária por 4 anos e me identifiquei muito, e posso te dizer que isso me credenciou para ser prefeita. Então, a vontade de estar junto, de meter a mão e de fazer as coisas acontecer na cidade me levaram a querer disputar uma eleição. Perfeito. É verdade que a senhora abre a janela da sua casa, dá de frente com a praça principal da cidade? Exatamente. A minha casa não tem muro. Eu saio, eu tenho uma areazinha, aquelas áreas Sim. de casinha do interior, né? Eu coloco o pé na rua. O na jardim da minha frente da casa, praça? o jardim da minha casa é a praça mais bonita de Santa Catarina, a Praça de Anitápolis. Quem não conhece, venha conhecer, porque a lindo. cidade é tipicamente descendente de alemães ou tem outras? Europeu, Porque o mais, BAC, né? o BAC é o B, o teu é o B, ACK. mas É alemão. É alemão, que teve isso. aqui uma empresa de segurança também chamada BAC, aqui nas Isso. antigas, possivelmente deve ter alguma ligação, alguma ligação. na árvore genealógica, né? Isso. Descendentes, então. Os teus pais, na verdade, sim, são, né? são descendentes de alemães, né? Mas lá é alemães, italianos, russos, teve, né? Também, que tudo, legal. E consegue ainda ter o dialeto ainda? Alguém fala? O pessoal do interior ainda fala o Ainda dialeto consegue falar um alemão. pouco? Fala. O pessoal ainda, né? A gente ainda, no domingo, eu saí de casa para fazer
geralmente aproveito o domingo para ir visitar as estradas, né, vistoriar as estradas, visitar algumas pessoas, e ainda fui na casa de um senhor que tem 101 anos. Isso da matéria, hein? O Jornal da Cidade lá. Isso, e a família dele ainda continua com o dialeto, ainda continua a conversar em alemão. Aqui tem gente que vem do interior que não consegue, né? Mesmo o português sendo predominante, né? As pessoas tentam manter as raízes ainda, né? Infelizmente, muito se perdeu. Até porque cada região que tem alemães, no caso lá de Anitápolis, lá tem bem no interior, é de uma região da Alemanha, né? Quando vieram para São José, todo mundo fala, né, muito de Blumenau, mas muitos vieram para São José, depois se espalharam pelo estado, né? Mas aqui foi a colonização que começou para cá, né? Exatamente. E foi se espalhando lá, né? São regiões, né, o dialeto que eles falam é o Hunsrück, mas mesmo que esse dialeto, daí no fim se abrasileirou algumas palavras, então até tem pessoas que foram recentemente para a Alemanha, mas a comunicação é bem complicada, é bem diferente, né, do alemão quem gosta muito da originário. história deve conhecer o Ernei, né? Sim, Ele foi para a Alemanha, que ele queria descobrir como é que era a origem da família dele, e já descobriu um monte de gente também, né? Sim, a gente teve uma oportunidade, na época o Ernei era prefeito juntamente, quando o Saulo também foi prefeito, e a gente fez uma viagem para a Alemanha junto com o dono da WEG, né, o seu Vander, que patrocinou o Caminhos da Imigração Alemã, e a gente conheceu vários locais lá de onde que partiram os alemães para vir para Santa Catarina, especialmente para a nossa região. Gente, vocês precisam conhecer Anitápolis, uma cidade belíssima, gostosa, só que não dá para ir e voltar. Tem que ir ficar um pouquinho na cidade, tentar passar o dia inteiro, tem pousada, quem quiser pegar uma pousada, ficar um pouco mais tempo, final de semana também. Só que, claro que com toda a cidade do interior, como a capital também não seria diferente, tem suas intempéries que acontecem, né? Infelizmente, a gente foi assolado, acho que foi no passado, retrasado, né? Não, 2022. 2022 teve esse problema muito sério lá com a chuva, né? Enxurrada. Teve gente... Até eu estava conversando com o Alexandre Vieira, que é aqui da Defesa Civil, trabalha com a gente lá, e ele teve lá em Itápolis também, né? Sim. Desse período para cá, como é que está a cidade hoje em dia? Olha, hoje a gente já conseguiu recuperar bastante a cidade, né? Essa semana ainda passada estive em Brasília, nós ainda temos uma ponte daquelas que foram levadas pela enxurrada para a gente receber da Defesa Civil Nacional, então é bastante burocrático, a gente manda um documento, falta um documento, e assim também a gente tem que fazer o meia-culpa, né? A administração, ela não tem técnicos para todos os setores e que consigam atender todas as demandas. Então, às vezes, essa comunicação, esse tempo que a gente perde acaba prorrogando, né, prolongando esses pagamentos e assim, conseguir resolver. Mas, provavelmente, até final de semana a gente recebe essa ponte, então, temos outra que está em construção. E a gente conseguiu com recurso próprio, né? Porque na época a gente não teve nenhum recurso, nem federal, nem estadual, né? A gente teve recursos próprios do município para abrir estradas, para arrumar as pontes. A gente teve ajuda da Defesa Civil estadual com a questão do kit ali para alimentação, sim. Né? E o kit humanitário que eles falam, né? Material de limpeza, higiene pessoal e alimentos. E eu tive muita sorte de ter amigos, né? Tipo o Alexandre, que você citou, o Alexandre e o Machado, que eram da Defesa Civil. O Machado, na época, era o coordenador geral, né? Ele era da Defesa Civil de Florianópolis. E foi com um grupo lá para ajudar, foi, né? Eu entrei, nem conhecia, né, muito o prefeito da época, eu liguei para ele, pedi, né, o Topázio prontamente nos atendeu, foi muito gentil, e assim como o Topázio, sempre falo e gosto de frisar muito que eu tive a ajuda de todos os parceiros prefeitos, né, de Biguaçu até lá em Anitápolis, eu recebi a visita de todos os prefeitos, Florianópolis, Biguaçu, São José, Palhoça, São Santa cidades co-irmãs, né, que acabam se tornando co-irmãs também, né, exatamente. Numa situação como essa. E me diz uma coisa, Solange, como é que ela é em casa? Ela é fora prefeita, ela cozinha bem, ela gosta de ouvir música?
A gente conheceu um pouquinho, né? A minha mãe me disse que para dona de casa eu não sirvo. Não sirvo. Nunca fui muito adepta a ser dona de casa, né? Mais fácil se precisar sei cozinhar. Padrão, uma lasanha, será que sai? Com a receita lá pelo... Com a receita, com a receita hoje tem todos os recursos, né? Tecnológicos, a gente faz até com o IA, né? Só fala uma frase ali, o IA já dá tudo. Exatamente. Não sou muito de cozinhar, não. Se me perguntar se eu gosto... Eu faço muito bem churrasco. Eu sei assar churrasco melhor do que os meus irmãos. Sério? É isso. Opa. Agora, cozinhar já não é muito meu forte, não. Sou mais, né? Se você me perguntar assim, se você está sozinho, você vai cozinhar para si? Não. Eu prefiro fazer lá um pão com ovo, como se diz. É verdade. E deu. Para não sujar muita louça, para não ter que servir isso para depois. Então, é bem tranquilo. Até porque os dois não estão em casa, né? Os dois estão em casa ou só a tua menina? Não, meu menino está em casa ainda. Mas ele tem namorada, ele tem, né? Tem a independência dele, né? Tem, ele se vira. Então, e a menina já está mais para cá, então só vai lá para lá no final de semana. Quando vai, quando as escalas dela permitem, né? Mas agora vai, né? Natal, né? Natalina, aquela coisa toda. Mas tem assim, né? Precisa... Mas foi assim, foi um ano, assim, agora voltando à administração, foi um ano positivo? Foi muito positivo. Foi até 2025. Essa semana a gente teve a última reunião da Câmara de Vereadores e eu fui lá para prestar contas, né? Porque pela lei orgânica o prefeito deve ir na primeira e, né? Pelo menos na primeira e na última, né? Ano, né? Isso. E foi lá passar um pouquinho do que a gente conseguiu, assim, então tenho muito a agradecer. Nós tivemos um problema muito sério em maio, que foi que uma quadrilha entrou no sistema bancário da Caixa. Eu soube, acompanhei. E desviou, né, retirou 1.600.000 das nossas contas. Graças a Deus, a gente conseguiu que a Caixa devolvesse esse dinheiro depois de muito esforço, né? Sempre falo que posso dizer com muito orgulho porque o município pequeno ele depende muito de recursos, né? Nossa. Muita gente, porque é pequeno precisa sim. Precisa. Até porque como é que o produto interno bruto do município ali é a agricultura. Sim, não tem grandes indústrias. Não tem. Né? E o nosso recurso é FPM. Então, esse 1.600.000 tinha recurso federal, tinha recurso estadual. E a gente estava tentando, né, sempre conversando. No primeiro momento, a Caixa negou, né, para até fazer toda a investigação, e hoje, na verdade, ela devolveu o recurso, mas a investigação continua para ver de que maneira foi, como que foi, e a gente teve, na verdade, uma situação que logo depois também teve essa mesma invasão no sistema bancário em Carmópolis, em Minas Gerais. Possivelmente a mesma. Possivelmente a mesma quadrilha, por quê? Porque 2 contas que foram usadas do nosso dinheiro também foram usadas. A senhora chegou a entrar em contato com o prefeito lá e tudo? Não, na verdade a gente depois teve as informações. Né? Certo. Então, de posse de todos esses documentos, do processo que a gente fez, né, através com a Caixa, para receber, eu estive em Brasília e a gente precisa, às vezes, aquele processo precisa ter um rosto, né? Eu sempre falo, uma coisa é você falar num telefone, você entrar em contato, outra coisa é você estar aqui, falando cara a cara, né? Então, estive na Superintendência Federal da Caixa, fui muito bem recebida e, a partir daquele momento, o nosso processo teve um rosto. Então, fui lá, como se diz, chorar as pitangas e dizer, olha, esse dinheiro para nós é impensado, esse dinheiro não voltar, é impensado isso não acontecer. E né, foi uma mesa, para minha surpresa, né, também foi uma mesa extremamente feminina, né, com uma assessora jurídica feminina, menina que é também a responsável pelo atendimento dos estados e municípios também. E, na conversa, ela já praticamente garantiu que seria resolvido o problema, e assim foi feito. Dia 28 de outubro, a gente recebeu o dinheiro de volta. Então, que bom, né? A Anitápolis precisa... Você precisa conhecer a cidade, você que está acompanhando o nosso podcast, conhecer a cultura, as belezas, a culinária, tem muita coisa para se mostrar. Quantos mil habitantes tem mesmo? 3.593. Mesmo sendo um município pequeno, ele tem uma grandiosidade, né, para te apresentar, para te mostrar. Tem tanta coisa para se fazer, não só no centro, ali nas feiras, não. Pega lá, você vai para o interior, bem para o interior, e vai conhecer muita coisa. Culturalmente, artisticamente, foi um ano também legal, assim, teve bastante eventos, né? Foi, nós tivemos a Festa do Colono, né, em outubro,
né? No Ela já é do calendário? É tradição, ela é a 25ª esse ano. E no final de semana após, nós tivemos um grande evento que movimentou a cidade, a região, colocou o nome do município em todos os jornais e pela grandiosidade do evento, que foi o primeiro road race no Brasil, o segundo lugar no mundo que acontece uma corrida de rua. A gente fechou a rodovia para que isso acontecesse e nesse dia a nossa população dobrou em um único dia. Então, foi um evento de muito sucesso, assim, e que a gente se orgulha muito. E já estamos trabalhando para o próximo ano para que isso aconteça novamente. Tem a do Colono, mas tem outras também, né? Nós temos agora, em janeiro, a festa de São Sebastião, que é tradicional, que é o padroeiro do município. E a gente tem, semanalmente, a Feira de Anitta, que é a feira que acontece na praça, né? Na praça ali. Todos os sábados de manhã, né? A gente tem um artista local para fazer um barulho, lá uma modinha, uma música, e temos os nossos feirantes, que tem chopp, tem pastel de feira, tem artesanato, tem de tudo lá para o pessoal que quiser. O que eu acho assim, interessante nas festas que são realizadas na praça, sempre tem alguém de outro município que vai ali falar. Eu vejo nos vídeos, né? Sim. Teve uma das últimas lá, que teve uma prefeita de uma outra cidade pequena também, que foi lá para divulgar a festa dela, né? Sim. Ou seja, é democrática, né? Aberto para todo mundo divulgar suas festas na região, né? Porque... Sim, a gente tem a Stammtisch, né? Que é aquela festa alemã, mesa, né? Mesa de amigos. Né? Então, neste ano a gente teve a escolha da rainha da festa do Colono, que foi em outubro, daí convidamos todos os prefeitos da região. Então, a gente tem uma parceria muito boa com os prefeitos. A gente vai trocando figurinha, um vai participando, né, prestigiando o evento. Um é próximo do outro, né? Um vai no evento do outro. Isso. Eu me lembro que a época que a Cleci era prefeita, ela convidava o pessoal para ir para lá e depois, volta e meia, né, cada um fazia a Maria Helena, que é lá falava assim, tem festa para cobrir toda a região. Eu lembro muito bem disso também. E a Anitápolis hoje despontou muito na questão do turismo, né? Nós temos pousadas de alto padrão, nós temos pousada familiar, temos pousadas românticas, mas despontou assim gigante mesmo. Nós temos hoje em torno de 300 leitos no município. Opa! O que a população de Anitápolis pode esperar para o ano que começa, 2026? É um ano desafiador para um prefeito? Com certeza é para todo mundo, né? Porque existem projetos, né, a médio, longo e longo prazo também, mas também tem as prioridades que podem surgir no meio do caminho, né? Sim, o que esperar de 2026 da prefeita Solange de Anitápolis? Olha, a gente está terminando o ano com nossas contas, hoje ainda conversando com a menina do setor de pagamento, pagamos todos os fornecedores até o dia 3 de novembro. E aqui não é só servidor, tem o fornecedor, é aquele que fornece o... Exatamente. Né? Então, já está tudo pago, nós vamos terminar o ano com um dinheiro legal em caixa para a gente ter projetos. Para o ano que vem, muitos projetos, nós já temos agora recursos para para pavimentar 2 ruas que já estão licitadas. Sonhamos com o tão sonhado acesso asfáltico, né, que isso não depende da prefeitura, mas sim do governo do estado, que ele assine a tão sonhada obra, que já está licitada, né? Então, a gente precisa dessa força de todos para que isso aconteça, não é somente para desenvolver a Anitápolis, é para desenvolver a região, para melhorar para muitos, né? E, com certeza, nós temos grandes desafios para o ano de 2026, mas eu vou te dizer que a minha expectativa é, como diz, a gente vai elevar a régua, porque esse ano já foi bom e ano que vem, com certeza, será melhor ainda. Com certeza. Só ainda tem mais um tempinho ainda, né? Mais um pouquinho. Eu quero saber de redes sociais. Hoje os prefeitos estão todo mundo usando redes sociais. Eu vejo que, eu acompanho, né? Sigo no Instagram, está sempre divulgando novidades da cidade. Sempre, tipo assim, a cidade não tem uma emissora de rádio ainda. Né? Temos uma emissora de rádio. Tem um jornal. Isso. Mas através das redes sociais, a prefeita consegue divulgar tudo que a cidade vai realizar ou que está planejando fazer, né? Isso é importante também. Eu procuro sempre divulgar, né, bastante, coloco as ações que a prefeitura faz, às vezes até a gente peca um pouco porque, de repente, perde um pouco o tempo de fazer as divulgações, né, mas a gente tem tudo que eu consigo publicar, acabo publicando e divulgando o município, informando os munícipes também através da rede social, que hoje é uma ferramenta, né? Todo mundo está usando, né? É uma ferramenta que ela te traz benefícios, como às vezes ela te traz um pouco de desgosto em algumas coisas, né? Porque a gente também não é imune, né? E falo sempre que este ano que está passando, né? Foi um ano de bastante... Nós tivemos grandes desafios de denúncias, de às vezes, coisas que são levadas
para Ministério Público, que poderiam ser resolvidos internamente, com uma conversa, né? Graças a Deus, todas essas denúncias foram respondidas, foram indeferidas como denúncia. Então, a gente sabe do que a gente faz. Então, a gente faz com muita consciência, com transparência, mas a gente sabe que às vezes não consegue agradar a todos, né? Uma boa gestão com transparência, a pessoa sai do cargo satisfeita, ela diz assim, eu cumpri a minha missão. Como gestora, cumpria, porque a gestora do município, ela é tudo, né? Ela tem que ser psicóloga, tem que ser administradora, né? Tem que ser de tudo um pouco, né? Sim. E é o que a Solange faz lá, tanto é que serviu de referência para todos os demais prefeitos de todo o estado de Santa Catarina. Queria que deixasse uma mensagem final aqui para a gente, né? A gente está terminando praticamente o ano, né? E já estamos praticamente em 2026, porque o podcast ele continua ainda. Então, a pessoa vai assistir, pode falar de 2026. Usando essa câmera aqui, a sua mensagem final, qual seria, Solange? Então, minha mensagem é que a gente tenha um 2026 maravilhoso. Principalmente, falo sempre que o que é mais importante é a gente ter saúde, né? Acho que é o principal. E, claro, conquistas, realizações de grandes projetos para o município e que a gente consiga cada vez mais divulgar o nosso município, que é lindo por natureza. Quem não conhece, conheça Anitápolis. E desejo a todos que vão ver esse podcast, ouvir, que tenham um final de ano maravilhoso e um 2026 abençoado por Deus. Que bom. Que a rádio faça podcast lá na rádio. Já que tem rádio, a cidade tem rádio. Às vezes a gente vai fazer umas entrevistas. Faz umas entrevistas lá, deixa um estúdiozinho do lado para fazer o podcast, porque já tem jornal, já tem rádio, futuramente vai ter a Web TV, né, para fazer a transmissão lá também. Nós temos uma TV lá, a TVA Anitápolis, que transmite jogos. As sessões da Câmara também? A sessão da Câmara é transmitida também, mas nós temos uma que faz a divulgação de jogos, futebol, narração de futebol, de eventos esportivos. O município é pequeno, mas é grande, muita coisa também na comunicação. Tem bastante. Agradeço pela entrevista, querido, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, porque trazê-la não foi fácil, né? Dia de semana para a gente gravar. A gente grava esse podcast, né? Ao vivo, é gravado. E ela tem muita responsabilidade como administradora e prefeita da cidade, conseguir sair do governo do estado lá de uma reunião importante para vir bater um papo com o Dino Montes. Obrigado, tá bom? Obrigada, querido. A gente vai ficando por aqui. Obrigado, Nina. Obrigado, Luiz. Obrigado a todo mundo aí da equipe de produção aqui da Premier TV, a direção em geral. O Daniel Maza, faz tempo que eu não vejo. Um abraço para ele também. E a gente volta a qualquer momento com mais um episódio do podcast. Fala aí, Dino. Segura aí. Vapt, como dizia o nosso amigo. Vapt e Vult, a gente volta. Tá, querida. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Wilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Wilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV.
Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Premier Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa.